Tony, muito legal você falar sobre Escalada, essa primeira novela que ele fez na Rede Globo lá em 1975, porque lendo tempos atrás, e até recuperei aqui, me chamou muito a atenção uma aspa, o que foi dito, esse jeito irreverente dele, aqui encontrei, ó. Ele dizia assim, a primeira novela, a matéria, que até eu... Para quem tiver interesse em ler, está no Memórias Globo, que é uma aba muito legal da Rede Globo, sobre as memórias, de fato, da sua história. A primeira novela de Neila Torraca na Globo foi Escalada, de Lauro César Muniz, e que Tony Ramos acabou de citar. E aí, Tony, ele disse assim, que o personagem dele era mudo. Ele só balançava a cabeça, disse. E o que aconteceu, um mês depois que a novela estreou, o personagem fazia tanto sucesso que todo mundo queria saber quem era aquela pessoa, jogada pelos cantos, muda. Maravilhoso ele, a irreverência. Então, mas aquilo tinha um propósito. Só que um grande ator, no seu silêncio, é que faz uma grande personagem. Só um grande ator é capaz disso. Foi o que ele fez. A personagem tinha esse propósito até que se revelava. Mas o público se apaixonou por aquela figura, por aquele comportamento, por aqueles olhares, porque ele era um ator absolutamente intenso. Quando a gente diz intenso, não é inquieto. Intenso na alma da personagem. E é por isso que vamos nos lembrar dele para toda a vida. Eu brincava muito com ele ao telefone, que tudo corra bem, etc. Beijo grande, um bom Natal, ou Feliz Ano Novo, ou parabéns pelo teu aniversário. Barbosa. Eu dava uma pausa e fazia o Barbosa, que ele fazia no TV Pirata. Ele morria de rir e aí ele repetia. Então, é disso que eu quero me lembrar, sempre. E o Ney também tinha, Tony, porque a gente sabe que vocês, atores, têm uma conexão também com os autores, né? Visto que os autores escrevem muitos personagens pensando nos atores, porque já conhecem o talento, a versatilidade. O Ney também tinha essa característica de alguns personagens já pensarem, nossa, isso aqui é a cara do Ney. Porque ele fazia de um jeito era uma extravagância de talento, que eu imagino que alguns personagens já eram, inclusive, escritos para ele. Isso é normal, você sabe? É normal que um autor, frente à sua prancheta imaginária, um autor tem uma storyline, né? Uma história que ele quer contar, começo, meio e fim. Essa história está no imaginário dele. Quando ele coloca na prancheta do tempo, que são as escaletas, capítulo a capítulo, quando ele coloca isso, ele começa a querer imaginar sendo feito pelo João, pelo Antônio, pelo Marcos, enfim. Ele começa a imaginar. É óbvio que quando era uma personagem de contundência absoluta e que causasse um ruído no espectador, o Ney era o primeiro a vir à imaginação do autor. Porque ele era esse ator que conseguia transformar no coloquial algo que poderia pensar, muitos espectadores poderiam pensar que era inimaginável. E ele não, ele tornava crível aquilo que um autor imaginava. Na própria minissérie que ele fazia o seu quer. Aquilo é um primor de trabalho dele. Enfim, nós vamos ter que lembrar, ao passar uma retrospectiva com imagens e áudio da carreira dele, é que nós vamos entender o que eu estou falando. Um ator intenso com a alma presente de cada personagem. Pois é muito difícil que nós tenhamos de mudar o tempo verbal de alguém, né, Tony? Do é para o era. Bom, isso fisicamente, né? Porque na memória, na história, Neila Torraca na memória sempre vai tá ser presente. Nos filmes que ele fez, nas peças, principalmente, é claro, com a imagem gravada em videotape, a memória dele está presente para toda a vida. Tony Ramos conversando conosco sobre Neila Torraca, que nós possamos sempre celebrar a história. E Tony, obrigada pela gentileza de conversar conosco, nós que fazemos esse bichão fantástico chamado televisão, né? A gente é muito envolvido e conectado, então muito importante e marcante que nós possamos ouvi-lo. Você que faz parte, né, da história das famílias brasileiras por meio da televisão. Muito obrigada, Tony. Não por isso, que todos tenham uma boa passagem de ano. Um grande abraço. Tony Ramos, conosco ao vivo aqui na CNN Brasil, trazendo as suas palavras, essa reverência, né, a toda a arte.
de Neila Torraca. E até antes de trocar de assunto, deixa eu citar para vocês aqui uma aspa. O Ney, certa vez, nesse depoimento ao Memórias Globo, disse assim: ator já nasce ator. Eu aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver. Sempre fui uma criança diferente das outras. Às vezes, eu tinha que dormir cedo, porque não havia o que comer em casa. Então, até hoje, para mim, estou no lucro, sendo ator. Neila Torraca, quanta história, hein, nos deixa hoje, aos 80 anos.